Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, amém? Dia de chuva, né? Frio. Muitos queriam estar aqui e não puderam. Muitos puderam e não estão. Mas nós estamos aqui para louvar e glorificar o nosso Deus, né? O Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. É com alegria, né, irmãos, que viemos à casa de Deus, com muita alegria, porque é um privilégio muito grande estarmos diante de Deus, junto de Deus, para louvar e glorificar o seu nome. E nesse momento eu quero convidar a igreja a ficar de pé, para nós fazer uma oração de gratidão a Deus por estarmos aqui, né? Senhor nosso Deus, louvado e exaltado é o teu nome. Glorificado seja em todo o tempo, porque tu és o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Ao amanhecer tu nos renova, e a tua imensa misericórdia nos guia e nos sustenta durante todo o dia. Eis que estamos aqui na tua casa, Senhor, para louvar, para te agradecer e engrandecer o teu santo nome por esse dia maravilhoso que tu nos concedeu. Seja com chuva, seja com sol, seja com frio ou com calor, todas as coisas são pertinentes à tua vontade. E que nós possamos, Senhor, neste momento, com os lábios, proclamar a Ti, louvando e exaltando com aquilo que temos no coração. Obrigado, Deus,
Fica conosco, dirige as nossas vidas nesse momento de culto que fizemos a Ti. E recebe, Senhor, que é com todo o coração que nós Te louvamos e exaltamos. Obrigado, Deus, por esse momento. Fica conosco. Amém, Senhor. A igreja pode sentar-se. Vai ter que levantar, né? Mandei sentar, mas o Júnior vai mandar levantar. Mandaram, vou fazer um convite, né? Vamos falar das obras de Deus. A igreja pode assentar-se. Como o Júnior falou, né? Nem eu mando, nem o Júnior. Nós convidamos. Vamos aos avisos da semana, né? Terça GP, quem ainda que não terminou ainda, né? Que é o nosso caso. Quinta-feira, a nossa oração será na casa do Adolfo e da Miriam. Para quem não conhece o Adolfo, é o Beto e a Bia, tá? E eu deixo aqui o convite estendido a quem quiser agendar para o mês de setembro. Não temos nenhuma casa ainda agendada. Irmãos, é um grande privilégio esse momento que nós fizemos de culto nas casas. Tem sido uma bênção. Infelizmente eu não pude ir no último. Assim como eu não pude vir no culto, isso entristece o meu coração quando eu não posso vir na casa de Deus. Por motivos particulares eu não pude estar, mas aonde eu estava orando junto com a igreja no momento do culto. E Deus me abençoou naquilo que eu fui fazer. Glória a Deus. Então eu quero convidar os irmãos a se disporem, abrir as portas, aqueles que podem, né? Para que nós possamos fazer o nosso culto de oração. Eu sei que muitos não podem, tem as normas de condomínio, mas os que podem, aproveitem. Foi ali que tudo começou, nas casas, na igreja primitiva. E nós, como cristãos, estamos dando continuidade. Não percam a oportunidade.
Eu quero convidar a igreja a ficar de pé nesse momento e vamos ler 2 salmos, o 125 e o 126. Até eu chegar na igreja, Deus tinha me dado o Salmo 126. Mas eu sentei ali e orei por 5 minutos e Deus me mostrou que o 125 é o que complementa, o 126 é o que complementa o 125. Então nós vamos ler juntos. Salmo 125, amém? Outra coisa, ainda pouco antes de começar o culto, eu olhei para a igreja, tinha meia dúzia de pessoas, né, Cleito? Eu disse, meu Deus, a chuva assustou o povo. Glória a Deus, estão todos aí, a igreja praticamente cheia, né? Que bom. Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firmes para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os mais malfeitores. Paz sobre Israel. O 126 fala assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. A igreja pode assentar-se. O Salmo 125 é um salmo de fé, que mostra a fé, que precisamos ter fé, muita fé. E o Salmo 126 mostra que quando temos fé, mesmo nos momentos de tribulação, de sufoco, Deus é conosco. Ele nos restaura, Ele nos dá força, Ele nos dá vigor para que possamos caminhar com Ele. Que nós tenhamos no dia a dia de cada um de nós essa força, buscando na palavra, na oração, agradecendo, bendizendo ao nosso Deus, seja em família, que é muito importante, seja individualmente na nossa vida, dentro do carro, no quarto, no banheiro, em todo canto, em todo lugar, louvemos ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Essas são as palavras do Senhor. Se nós tivermos uma fé inabalável, Ele jamais vai deixar nós sozinhos. Ele jamais vai deixar que o seu povo pereça. Jesus não disse que não teríamos aflições. Ele disse que teríamos, mas que tivéssemos bom ânimo, tivéssemos fé e andássemos com Ele, que nós suportaria tudo e Ele estaria conosco, nos revigorando, nos dando força para uma nova caminhada. Por esse motivo, irmãos, nós temos que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Lá em Hebreus fala, portanto, oferecemos sempre por Ele, Jesus, a Deus sacrifício de louvor. Isto é fruto dos lábios de quem confessam o seu nome. Que nós possamos confessar a Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor,
que Ele é o Senhor da nossa vida. E nesse momento eu quero convidar o presbítero Cleiton que faça a oração de gratidão a Deus, de perdão, por tudo que Ele tem feito a nós. Amém? Deus Pai, nós te louvamos, Senhor, nesse primeiro dia da semana, depois de um dia de trabalho, depois de um dia de descanso, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por estar no dia da Tua presença, para louvar, te agradecer, ó Deus, pelos Teus poderosos feitos em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não tem nos deixado faltar nada, Senhor. O Senhor tem suprido, Senhor Deus, as nossas necessidades. O Senhor tem nos guardado, ó Pai, dos perigos deste mundo, Senhor. Tu nos tem, Senhor Deus, nos curado as nossas enfermidades, Senhor. Tu tem fortalecido, Senhor Deus, a nossa fé dia a dia. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor está sempre ao nosso lado, pronto a nos ouvir, pronto a nos guardar. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque a nossa confiança está em Ti. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque em Ti nós temos segurança. Nós temos um abrigo, Senhor Deus, verdadeiro. Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu grande amor demonstrado na cruz do Calvário, por amor a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de sermos Teus filhos, de sermos o Teu povo, de sermos a Tua igreja, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por podermos ter a certeza que tem um lugar preparado por nós na Jerusalém Celestial. Louvado, Senhor, e agradecido, Deus, seja por nós. No Teu glorioso nome, Deus, que nós oramos, com o perdão dos nossos pecados. Amém? Filhos do salmista, texto bastante conhecido, Salmos 91, versículo 1 e 2 diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro, Ele é meu Deus, e nele confio. Essa declaração de fé que o salmista está dizendo, isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro, Ele é meu Deus, e nele confio. Que essa possa ser a sua declaração nessa noite, Senhor. Que você possa declarar que o Senhor é o seu refúgio, que Ele é o seu lugar seguro, que Ele é o seu Deus, e que Ele, e somente nele, você pode falar. Vamos colocar de pé, e com alegria vamos cantar essa canção que diz no coro dela: só em Ti seguro eu estou, porque o nome do nosso Deus, Ele é santo, e nele nós podemos confiar. Eu sou, eu sou
disse, grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que a igreja, o controle da igreja não está nas nossas mãos. Eu sempre converso com a pastora, converso com os irmãos, nós precisamos orar para que Deus envie mão de obra. Né? Nós não podemos nos contentar de ter uma pessoa no violão, na guitarra, nós temos que ter 3, 4, 5. Porque a seara é grande, irmãos, tem espaço para todos. Eu tenho orado, as pessoas vamos orar para que Deus envie um maestro para a igreja. Nós precisamos de um coro da igreja, nós precisamos diversificar o trabalho. E como igreja nós precisamos orar, porque a igreja não está nas nossas mãos, ela tem um dono, e o dono é o Senhor Jesus, que a conquistou com preço de sangue. Se nós estamos precisando, nós devemos clamar e Ele envia. Caiu Luiz. O Roberto precisou sair o tempo do contrabaixo. Luiz apareceu. E assim Deus vai cuidando da sua igreja, Deus vai cuidando do seu povo, porque o Senhor, Ele é bom. O tempo todo Ele é bom. E louvado seja o nome do Senhor. Você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, quando nós estamos cantando essa canção, esteja trazendo assim, até o Deus não finais.
apesar de nós, Ele decidiu nos amar. E tem uma frase dela, no finalzinho que diz assim: eu não te troco por nada. Às vezes nós trocamos o Senhor por coisas desse mundo. Estudamos nos grupos pequenos, ídolos do coração. Quantas coisas nós trocamos o Senhor? Mas apesar de nós, Ele não nos troca por nada. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele decidiu nos amar e Ele não nos troca por nada. Não troca o Senhor por nada. Faça dele a sua morada, que Ele complete totalmente o vazio que há em você. Abra o seu coração e deixa Cristo te preencher nessa noite.
dizer quem é Cristo. Mas quem é esse Jesus maravilhoso na sua vida? E nessa noite você possa dizer verdadeiramente que Ele é o seu Salvador. E que sem Ele você não consegue. Porque é isso que Ele deseja de nós. Nós não troquemos Ele por nada. Que nós possamos fazer dele a nossa morada. Que assim como nós declaramos aqui, que ela nele possa estar a nossa confiança total e verdadeira. Confie no Senhor. Confie no Senhor, que apesar de nós, Ele não nos troca. Por isso nós te louvamos. Nós te agradecemos o teu santo nome, porque tu és fiel às tuas promessas. O Senhor não volta atrás. E nós te louvamos, Senhor, porque por às vezes errarmos e se afastar de ti, mas o Senhor continua conosco, com seus braços estendidos, pronto a nos acolher. O Senhor continua, Senhor, com nossos seus ouvidos atentos à nossa oração, à nossa confissão. O Senhor está sempre pronto a nos perdoar. O Senhor está sempre pronto a nos fortalecer. O Senhor está sempre pronto a aquecer o nosso coração, fortalecer a nossa fé. Nós te louvamos, Senhor. Nós agradecemos o teu santo nome, porque o Senhor tem sido bom. E para todos sempre, o Senhor sempre é bom. Pai amado, neste momento, Deus, que estaremos ouvindo a tua mensagem, Senhor, através da tua filha, da Helena Gislaine, Senhor. Pai, Senhor Deus, aos nossos corações nessa noite. Que todos, ó Pai, que atentaram a este lugar, possam compreender a tua palavra, Senhor. Que todos, ó Deus, que nos ouvem pelas mídias sociais, possam ser alcançados pela tua palavra, Senhor, nessa noite. E que vidas, Senhor, possam ser transformadas. Que vidas, Senhor, possam ser alcançadas. Que vidas, Senhor, Deus, possam ser restauradas. Para a honra e para a glória do santo nome. É confiando em ti, Senhor, que nós oramos, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Nós louvamos o nome do Senhor Jesus, que é o nosso Salvador, aquele que está ao nosso lado, todos os dias da nossa vida, atendendo às nossas orações, cuidando de nós, fortalecendo-nos pela sua graça e pelo seu divino amor. Amém? Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8, Evangelho de Lucas, capítulo 8, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 15. Diz assim a palavra: pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12 e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos imundos e enfermidades. E entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana
e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e de seus discípulos. Certo dia, uma grande multidão vinda de várias cidades juntou-se para ouvir Jesus e ele lhes contou uma parábola. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas e as aves vieram e a comeram. Outras caíram entre as pedras e começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quando ele terminou de dizer isso, declarou: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Seus discípulos lhe perguntaram o que a parábola significava, e ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus, mas uso parábolas para ensinar os outros, a fim de que, quando olharem, não vejam, e quando escutarem, não entendam. Este é o significado da parábola. As sementes são a palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e arranca do coração deles e os impedem de crer e ser salvos. As sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Uma vez, porém, que não têm raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres da vida, de modo que nunca amadurecem. E as que caíram em solo fértil representam os que, com o coração bom e receptivo, ouvem a mensagem e aceitam, e com paciência produzem uma grande colheita. Amém? Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome por esse momento tão precioso que é quando nos achegamos à tua presença, para engrandecer e exaltar o teu nome, porque reconhecemos que tu és Senhor sobre as nossas vidas. Reconhecemos, ó Deus, que tu és o nosso Salvador, aquele que nos salva dos perigos deste mundo, aquele que nos salva das vãs filosofias, aquele que nos dá o claro entendimento da tua palavra revelada aos nossos corações, e nos ensina, Senhor, e nos conduz o caminho pelo qual nós devemos andar. Nessa noite nos colocamos na tua presença como teus filhos, Senhor, para que o teu Santo Espírito possa estar produzindo a boa semente e fazendo-a frutificar em nossos corações, para que sejamos, ó Deus, homens e mulheres receptíveis à tua voz, para que tenhamos condições, Senhor, de entender a tua palavra e assim praticá-la, Senhor, e vivermos uma vida reta e prontos para te servir. Pai, nós glorificamos o teu nome em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Queridos, essa é uma parábola bastante conhecida e, como os irmãos sabem, na semana passada eu já falei a respeito de uma parábola e hoje vou dar continuidade na parábola do semeador. Eu até brincava com o Felipe hoje cedo e falei para ela, eu vou falar sobre a parábola do bom semeador. Depois eu apaguei, né, Felipe? Porque eu confundi as parábolas, já que as duas estavam na minha mente. E ao falarmos a respeito desta parábola, algo muito precioso precisa descer ao nosso coração. A parábola do semeador não é apenas, uma parábola agrícola, e Jesus ele era perito em falar por meio de parábolas, de ensinar o seu povo através destas parábolas.
Mas se formos levar ao claro entendimento, nós vamos perceber que a parábola, na verdade, é uma radiografia espiritual dos nossos tempos. É algo que está muito presente na nossa vida e que precisa ser observado e entendido, não pelo nosso entendimento, conhecimento intelectual, mas a partir da ação do Espírito Santo de Deus que nos conduz a toda a verdade. Nós vivemos, queridos, na era do imediatismo. Nós vivemos na era da pressa. Estamos o tempo inteiro apressados, estamos o tempo inteiro correndo, estamos o tempo inteiro buscando dar conta de todos os nossos afazeres. Mas também estamos na era do excesso de informações. Todos os dias nós somos bombardeados por uma série de informações que vêm à nossa mente e também descem ao nosso coração. E a cada instante ou a cada momento nós recebemos muitas sementes na nossa mente, e essas sementes elas podem produzir algo bom ou também podem produzir algo ruim na nossa vida. E é interessante porque essas sementes chegam tão depressa através dos nossos meios de comunicações, através de vídeos que nós recebemos, através de notícias, através de opiniões e até mesmo de mensagens motivacionais que estão em todos os cantos. Em todo tempo nós estamos recebendo alguma coisa, mas nós percebemos que nenhuma dessas informações é tão poderosa quanto a palavra de Deus, quanto a revelação das sagradas escrituras que tem o poder de transformar as nossas vidas completamente. Queridos, nós vemos aqui Jesus ensinando por meio da parábola, e nós vamos perceber que aqui Jesus ele não está falando a respeito da semente. Ele não está, na verdade, ou ele não coloca a semente como algo bom ou como algo ruim. Ele vai nos afirmar que a semente, na verdade, é algo perfeito, é algo mais do que propriamente bom, porque a semente é a palavra de Deus. A semente, segundo aquilo que o próprio Senhor Jesus afirma, é o Evangelho, que de forma perfeita é poderoso para transformar o coração de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. E também percebemos que, na verdade, a ênfase que Jesus está dando por meio da parábola do semeador, na realidade, é o tipo de solo que é o nosso coração. O tipo de solo que existe em nós. Se nós estamos prontos para receber ou não este evangelho. Se nós estamos aptos para viver a partir dele como nossa única regra de fé e de prática ou não. E aqui o Senhor Jesus ele vai mostrar que a semente, sendo a palavra de Deus, ela é viva, ela é eterna, ela é imutável e ela também é inquebrável. Essa semente, ela não precisa de qualquer marketing humano para se tornar eficaz. Mas a própria palavra, através do apóstolo Paulo, nos afirma que é o Espírito Santo que dá vida por meio dela. Quando Paulo escreve a sua primeira carta de Coríntios, no capítulo 2,
No verso 4, ele vai dizer o seguinte, que a mensagem dele é uma mensagem firme. É uma mensagem firme, mas uma mensagem simples, que alcança o coração das pessoas, não porque ele tem argumentos persuasivos, ou porque ele tem argumentos astutos, ou porque ele tem argumentos manipuladores, mas porque a mensagem que ele proclama é a mensagem firme do Espírito Santo de Deus ao coração dos homens. Portanto, queridos, nós percebemos que não pode aqui existir qualquer tipo de desculpas, porque segundo o apóstolo Paulo, se não existe fruto, o problema não é a palavra, o problema não é a mensagem, mas o problema está no coração de quem recebe essa mensagem. O problema está na forma como nós recebemos ou não recebemos os ensinos das Sagradas Escrituras. E por isso o Senhor Jesus vai nos falar repetidas vezes a respeito de algumas condições desses solos e as respostas à palavra que estes solos eles recebem. E a primeira deles, segundo Jesus, é que existe ali uma multidão vindo de várias cidades para ouvir a sua mensagem. E então ele começa a falar sobre um lavrador que saiu para semear. E enquanto ele espalhava essas sementes, algumas dessas sementes caíram à beira do caminho. E hoje nós vemos, que geralmente a beira do caminho é um lugar com um solo endurecido, um lugar impermeável, um lugar onde não se produz qualquer coisa, porque sendo um solo duro, as raízes elas não penetram, ou ainda as pessoas que passam pelo caminho as pisam e as fazem então morrer. E hoje, queridos, nós vemos pessoas que constantemente estão em contato com a palavra de Deus. Nós temos pessoas que ouvem sermões no YouTube, nós vemos pessoas que recebem versículos cotidianos por meio do WhatsApp. Nós temos as mais variadas versões de Bíblias, que nunca se ouviu nem falar em todos os tempos. Versões para todos os gostos. Mas o que nos parece é que nesta geração que nós estamos vivendo, a palavra de Deus nunca penetra, porque o coração está anestesiado pelo excesso de distrações que encontramos pelo caminho. Seja por meio de vídeos, seja por meio de séries, seja por meio de redes sociais ou ainda entretenimento sem fim, que os seres humanos estão em constante busca. Se nós formos perceber, nós nunca, em nenhum período em que vivemos, tivemos tanta oportunidade de conexões, mas também nunca na história da humanidade se percebeu uma geração tão desconexa como a que nós estamos vivendo. Pessoas que se distraem facilmente com aquilo que está à sua volta. Pessoas que não são capazes de focar, pessoas que não são capazes de observar, pessoas que não são capazes de compreender e permitir frutificar. E nós vemos exatamente esta preocupação de Jesus já há muito tempo atrás. E Jesus falava que o resultado disso é que quando essas sementes elas são lançadas, o inimigo vem, o inimigo rouba, e a vida, ela continua igual, sem qualquer tipo de transformação.
Queridos, nós vivemos num país onde nós temos toda a liberdade religiosa. Nós vivemos num país onde a palavra de Deus pode ser propagada livremente. Mas, ao mesmo tempo, nós vivemos numa nação onde existe um descontentamento e um descumprimento com as coisas do reino de Deus, tal que não se vê qualquer tipo de mudança ou mudança na nossa realidade social. O texto vai nos mostrar ainda que Jesus diz que também a semente foi lançada sobre um solo pedregoso. E o solo pedregoso, segundo os ensinamentos de Cristo, são os corações superficiais. Uma era de superficialidade. Uma era onde nada se aprofunda. Uma era onde as pessoas elas são movidas por uma emoção rápida. Muitos recebem a palavra de Deus com entusiasmo. Muitos até chegam até mesmo se emocionar quando estão ouvindo a respeito da palavra, quando estão louvando a Deus, quando estão escutando sobre um testemunho. Mas a partir do momento que se vira as costas, tudo aquilo que foi experimentado já foi esquecido. Esse é o tempo que nós estamos vivendo exatamente pela falta de raiz, assim como o Senhor Jesus afirma. E quando chega o primeiro problema, ou quando chega a primeira crítica, ou ainda a primeira dificuldade, ou quando a fé deixa de ser conveniente, muitos desistem e largam mão de viver os propósitos de Deus. E isso mostra claramente que, assim como Jesus afirma lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a fé que porventura essas pessoas experimentaram, na verdade, não é uma fé salvadora, porque a fé salvadora é aquela fé que persevera até o fim, independentemente das circunstâncias. O Senhor Jesus, ele vai afirmar no Evangelho de Mateus: aquele que perseverar até o fim, esse é o que será salvo. Portanto, queridos, Jesus ele está dizendo aos seus ouvintes: a semente que cai num solo pedregoso é uma semente superficial que não permite que as suas raízes se enraizem a tal ponto que possam vir a frutificar. E ainda Jesus vai dizer que outras sementes foram aquelas que caíram sobre os espinhos. E essas sementes são daqueles que têm os seus corações divididos. Aqui, a palavra, ela pode até germinar, mas ela cresce conforme o presbítero Cleito até comentou, em meio a prioridades concorrentes, carreiras, família, dinheiro, status, preocupações, a nossa imagem pessoal diante dos outros, diante das pessoas. Eu estava lendo um livro que fala a respeito do perigo de querer agradar a todos. Nós vivemos uma geração onde nós precisamos constantemente de likes, nós precisamos de viralizações, nós precisamos ser aceitos, porque senão acabamos nos frustrando. Mas a palavra de Deus nos mostra que aqui, aquela semente que cai entre os espinhos, cujos corações estão ainda divididos, são aqueles que até não rejeitam a Cristo, mas também não o tornam como Senhor absoluto das suas vidas. E nós precisamos estar atentos, porque por vezes a vida com Deus tem sido apenas mais uma agenda
entre muitas outras agendas nossas. E esquecemos do que a palavra de Deus diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as demais coisas nos serão acrescentadas. O resultado da semente que cai entre os espinhos é o resultado de uma vida espiritual sufocada, estéril e sem qualquer tipo de fruto, segundo o que Jesus está nos mostrando. Mas Jesus, ele vai além e ele vai dizer que ainda existe aquela que caiu no bom solo. O bom solo é aquela cujos corações são transformados, cujos corações estão aptos, receptíveis, cujos corações estão prontos para ouvir a mensagem, e não somente para ouvir a mensagem, mas segundo o texto bíblico diz, eles aceitam a mensagem e com paciência produzem uma grande colheita. O Senhor Jesus está afirmando que estes são aqueles que acolhem a palavra com humildade, permitindo que Deus, que o Senhor, que Jesus mexa naquelas áreas mais desconfortáveis do nosso coração. E essas pessoas, elas são aquelas capazes de perseverar na fé, mesmo em meio às pressões culturais e às perseguições silenciosas que porventura nós estejamos sujeitos. E aí, queridos, esses são os que produzem fruto visível. São aqueles que, na verdade, passam por uma transformação de caráter. Vivem uma vida santa, transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não porque foram não persuadidos por vãs filosofias, por mensagens motivacionais, mas porque permitiram que a palavra do Senhor alcançasse de forma plena os seus corações. São aqueles que, segundo o que Jesus diz, produzem uma grande colheita, amam o próximo, servem a Deus de todo o coração e ainda dão um testemunho fiel a respeito dos ensinamentos de Cristo Jesus, o Senhor. Mas de que maneira nós podemos ser alcançados por esta palavra, permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossas vidas? Em primeiro lugar, nós precisamos acolher a palavra de Deus. E segundo o ensinamento de Jesus, é ouvir a palavra de Deus ou estar atento à voz do Senhor com reverência. Porque a palavra de Deus, ela não é apenas mais um conteúdo. A palavra de Deus, ela vai além de um simples conteúdo, mas a palavra implica em deixar Deus falar conosco muito mais alto do que a cultura em que nós estamos inseridos. É permitir Deus falando conosco além das mídias e além dos nossos próprios desejos. É criar raízes profundas. Não viver com pílulas devocionais ou frases prontas, motivacionais, mas é investir de fato e verdade em um tempo de relacionamento com o Senhor. É viver e investir em tempo de oração, estudo sério da palavra de Deus. É buscar uma doutrina sólida, assim como a doutrina dos apóstolos. É entender a vida de discipulado e a vida comunitária como parte do reino de Deus. É estar pronto para viver como um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. E para isso é necessário nós cuidarmos do nosso solo. E cuidar do solo, queridos, é arrancar
as ervas daninhas que muitas vezes proliferam em nossas mentes e também em nossos corações. Pela cultura inerente a este mundo, pelo consumismo que por vezes nos domina, pela comparação que constantemente estamos fazendo e que gera inveja em nossos corações, pela ansiedade que está diante de nós e que sufoca a nossa fé. Portanto, nós precisamos sim nos alimentar desta palavra para que haja o fruto em nossos corações e nós tenhamos condições de guardar o nosso coração, porque isso se faz mais urgente do que qualquer outro período da nossa história. Precisamos, queridos, guardar a nossa mente e também guardar o nosso coração, vivendo de fato e verdade o Evangelho. Deus, Ele não nos chama apenas para nós assistirmos um culto nos finais de semanas ou assistirmos mensagens via internet, mas o Senhor, Ele nos chama para viver o Evangelho de fato e de verdade no nosso lar, no nosso trabalho, nas nossas redes sociais. Viver o Evangelho onde quer que nós estejamos, a fim de que a fé seja de fato autêntica em nossas decisões éticas, num amor que seja prático, numa compaixão que seja a realidade no nosso dia a dia. Não é apenas sermos ouvintes, mas é sermos a expressão daquilo que Cristo foi enquanto viveu neste mundo. A palavra nos afirma que nós precisamos ter um coração centrado em Deus. Vivemos num mundo onde tudo é relativo. Vivemos num mundo extremamente fluido. E neste mundo que nós estamos inseridos, nós precisamos de uma fé centrada no Senhor. Nós precisamos, como crentes maduros, não negociar os nossos valores, não negociar os nossos princípios, não dividir a nossa vida entre sagrado e profano, mas nós precisamos, de forma intencional, viver o reino de Deus na sua integralidade, assim como o Senhor pede de nós. A parábola do semeador, como eu falei no início, é mais do que uma metáfora agrícola, mas ela é um diagnóstico espiritual do nosso coração em plena era digital, em plena era de muitas informações, e cada um de nós precisamos responder: será que eu estou como aquele primeiro solo, um solo endurecido pelo ruído constante que não permite que a palavra penetre no meu coração de forma profunda? Ou será ainda que eu sou movido pelo solo superficial, onde eu estou vivendo emoções rápidas, onde eu tenho uma experiência com Cristo aqui, onde eu sou levado a uma emoção, mas essa emoção não permite que eu seja firme diante do que eu posso conhecer e diante daquilo que eu posso me aprofundar na presença de Jesus? Ou eu estou ainda dividido, tentando servir a Deus e servir o mundo? A palavra diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque certamente com um deles nós ficaremos aborrecidos. Portanto, meus irmãos, nós precisamos nos voltar a Deus e entender que precisamos ser bom solo e precisamos frutificar
para a glória de Cristo Jesus. Entendendo que a fé verdadeira, ela não é passageira, que a fé verdadeira, ela não pode ser sufocada, mas entendendo que a fé verdadeira, ela se aprofunda e ela tem raízes, e ela é uma fé que gera fruto. Que nessa noite, ao olharmos para a palavra de Deus, e que pela graça do nosso Senhor Jesus, nós nos tornemos bons solos num mundo que está fragmentado, num mundo que está dividido, que nós sejamos homens e mulheres prontos a permitir que essa palavra venha nos moldar, venha nos transformar, que essa palavra venha trazer profundas alterações na maneira como nós vivemos. Que essa palavra, ela de fato seja transformadora em nossas vidas, não apenas de palavras soltas ao vento, mas de uma mudança real, onde os frutos sejam visíveis e onde eu possa refletir a glória de Deus por onde quer que eu ande, para que assim o nome de Cristo venha a ser exaltado e o nome de Cristo venha a ser glorificado através das nossas vidas como discípulos de Cristo Jesus. Qual é o tipo de solo que existe no teu coração? Você é a pessoa receptível, pronta e paciente, que permite todas essas transformações e que permite que Deus realmente faça produzir frutos que venham ser dignos da vida eterna? Que nessa noite nós possamos compreender a verdade do reino de Deus e saber que esse reino exige de nós comprometimento, mudança e transformações de forma integral e verdadeira. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos faça amar a sua palavra, que o Senhor nos faça desejar, sim, entender os seus propósitos em nossas vidas, que nós deixemos toda a superficialidade de lado, que nós deixemos toda a incredulidade para trás, mas que nós vivenciemos um evangelho que é real em cada coração. Que Deus nos ajude e assim nos abençoe para a glória de Deus Pai. Vamos nos colocar em pé, vamos orar e agradecer a Deus. Chamar o pastor Rafael, que esteja vindo à frente, para logo em seguida estar impetrando a bênção do Senhor. Pedir que o ministério de louvor também suba neste momento. Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos por esse momento quando nos reunimos e nos assentamos para ouvir da Tua palavra. Pai, nós reconhecemos, Senhor, que vivemos um tempo extremamente difícil, um tempo extremamente complicado, onde constantemente somos bombardeados por várias informações que nos levam a distrações, e isso inclusive, ó Deus, na nossa maneira de viver o Teu reino, na nossa maneira de viver o cristianismo, na nossa maneira de ouvir a Tua palavra e fazer com que a Tua palavra produza em nós frutos dignos de arrependimento. Senhor, que nessa noite possamos, despertados pela ação do Teu Santo Espírito, que é poderoso, que é aquele que nos leva e nos conduz a toda a verdade, compreender que Tu não queres de nós uma fé superficial, que Tu não queres de nós uma fé onde por qualquer motivo nós estejamos nos distraindo, que Tu não queres de nós uma fé, uma vida dividida entre os nossos prazeres
e entre, Senhor, uma vida autêntica na Tua presença, uma vida transformada, uma vida vivida, Senhor, por intermédio do Teu Espírito. Que sejamos, Senhor, tocados por estas verdades e que de maneira profunda, no nosso viver diário, busquemos uma vida com ética, vivamos uma vida cheia de compaixão, vivamos uma vida, Senhor, onde de forma prática o Seu Evangelho seja encarnado no nosso dia a dia. Ó Deus, queremos nos colocar na Tua presença, porque pedirmos a Ti, Senhor, que o nosso coração seja um solo fértil, um solo pronto, um solo receptível para ouvir a Tua voz, um solo que aceita as Tuas verdades, um solo, Senhor, onde realmente nós tenhamos a paciência necessária para que ao Teu tempo todas as coisas venham frutificar. Não de acordo com os nossos desejos, preceitos ou vontades, mas de acordo, ó Deus, com a verdade da Tua palavra, com a verdade do Teu Evangelho, com a revelação do Teu Santo Espírito, para que, Senhor, a nossa vida não seja vivida em nós mesmos, mas para que a nossa vida seja vivida em Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz, para nos dar vida plena e vida abundante. Que não venhamos a nos conformar com este século, mas que as nossas mentes sejam transformadas e renovadas pelo poder do Teu Santo Espírito. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, não porque haja qualquer mérito em nós. Somos falhos, somos pequenos, somos frágeis. Mas nós temos um Deus que nos ama incondicionalmente, um Deus que não nos rejeita, um Deus que está pronto a estender as mãos para nos auxiliar nesse caminho tão árduo que nós precisamos prosseguir. Ajuda-nos, Senhor, é o que nós Te pedimos no nome precioso e nos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém, Senhor. Igreja que ama a palavra do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a maravilhosa graça do nosso Rei Jesus, que o amor presente, eterno e cuidadoso do nosso Deus Pai, e que a presença, o poder, as promessas, a provisão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Cristo espalhado pela face da terra e que ama e vive a palavra agora e para sempre. Amém e amém. Amém.